vamos lá. Continuando a atividade 1, paramos, expliquei até a terceira, vou explicar agora a quarta atividade. Seguindo as pistas, descubra o número que representa cada questão abaixo. Você vai lendo cada item e vai verificando os passos para construir o seu número. Item A. O algarismo das unidades é 1. Então, eu sei que o algarismo mais da direita é 1. O algarismo das dezenas, que é o segundo, o próximo, né, da esquerda, é o dobro das unidades. Então, é o dobro de 1. Então, eu tenho 1, aí logo à esquerda coloco o número 2. O algarismo das centenas, que já é o terceiro vindo para a esquerda, certo? É o dobro das dezenas, certo? Então, vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. E o algarismo dos milhares, que é o próximo da esquerda, é o dobro do algarismo das centenas, que deu 4, então vai ser 2 vezes 4, que dá o número 8, certo? Então, eu tenho 8, 4, 2, 1. Forma que número? Aí é esse número aí que eu estou pedindo. Do mesmo jeito, o item B. As duas primeiras ordens trazem 2 zeros. Qual é as primeiras ordens? As da direita. Então, quer dizer o quê? Que a unidade é 0 e a dezena é 0. O algarismo das centenas, ele está dizendo bem aqui que é 4. Aí, você já bota o 4. O algarismo 7 tem valor posicional 7.000. Então, você vai colocar o 7 já como sendo o primeiro, segundo, terceiro, como sendo o quarto número. E o algarismo de maior valor é o 2, que o 2 seria o quê? A esquerda do 7. Então, é o número com 5 algarismos. Então, resumindo, vai dar 5 númerozinhos, 5 ordens, tá? Aí, você vai dizer qual é esse número. Questão 5. O item A. O antecessor do antecessor. O antecessor é quem vem antes. Então, quem vem antes de 1201? 1200. E quem vem antes dele ainda? 1999. O item B, o sucessor do antecessor. Quem vem antes de 39? 38. Mas é o sucessor dele. Então, vai ser o próprio 39. E aí, você vai responder o item C e D da mesma maneira, certo? Sexta questão. Dado o número de 2 algarismos, forma-se o número de 3 algarismos, colocando o 1 à direita do número original. O número é. Então, você sabe que o número da unidade é 1, certo? E ele está dizendo assim, que o novo número de 3 algarismos, colocando 1, certo? Qual número vai ser? Vamos supor que eu tenho 100, certo? Eu tenho um número, por exemplo, tem um número 10. Aí, eu vou botar 10 vezes 10 mais 1. Então, qual é o item aí? 10 vezes o número original. Por quê? Porque eu tenho um número com 2 unidades, né? Eu tenho unidade e dezena. E se eu multiplicar, né, por 10, se eu quiser aumentar uma casa, eu vou criar uma centena, eu tenho que multiplicar por 10, para ele ficar um número maior, certo? Então, é 10 vezes o número original, mais esse 1 que ele colocou aqui, certo? Sétima questão. Ele tem o número de uma população aí esse número tem. Aí, ele quer dizer quantos algarismos tem nesse número. É só a quantidade de númerozinho que tem, a quantidade de ordem, certo? Algarismo e ordem é a mesma coisa. E as classes? É a cada grupinho de 3. Então, eu tenho 1, 2, 3 classes. Aí, você vai ver a opção certa. Questão 8. Eu tenho, no sistema decimal de numeração, o número tem 3 classes. Então, ele tem a classe da unidade simples, milhar e milhões. Então, ele é algum número com milhões. E 7 ordens. As ordens, como eu já disse, é a quantidade de algarismos. Então, nesse número tem quantos algarismos? 7 ordens é a mesma coisa que algarismos, certo? Então, você vai marcar o item correto. E questão 9. Questão 9 é bem parecida com a que nós vimos anterior.
escreva o menor número sem repetir nenhum. Então, para me ter o menor número, qual é o maior? 5, 2, 4 ou 9? O maior é o 9. Então, o 9 vai ter que representar a menor quantidade. O 9 vai ter que ser unidades. Depois, o 5 vai ser as dezenas. E o 4, as centenas. E o 2, unidade de milhar. Então, esse é o menor número que eu posso escrever com esses algarismos aí. E, ao contrário, ele quer o maior. Então, se ele quer o maior número, eu vou colocar o 9 bem na frente, representando 9 unidades de milhar, certo? A questão 10, observe as ordens das etiquetas e escreva cada número usando os algarismos. Aí aqui é só você construir o número. Primeiro, eu sempre começo pelas unidades. A unidade é sempre o número mais da direita, que é o quê? 7 unidades. O próximo é a dezena. Aqui no item A eu não tenho dezena, eu vou botar o quê? 0. E tenho 5 centenas, vou botar o 7, o 0, o 5. E a unidade de milhar, coloco o 8 mais à esquerda. E aqui também vou construir um número. Eu tenho a unidade que é 7, a dezena que é 5, a centena eu não tenho, vou colocar 0. E a unidade de milhar eu tenho, certo? Aí eu vou gravar outros vídeos para não ficar muito pesado o vídeo, tá? Para explicar as outras questões.